Olá, amores, bom dia! Hoje estudaremos sobre o relevo. Passeando pelos municípios brasileiros, é possível perceber que existem lugares altos e baixos, planos e acidentados, ou seja, aqueles com subidas e descidas. A essas diferentes formas da superfície terrestre, damos o nome de relevo. Então, nós podemos dizer que relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. O relevo é um dos elementos naturais que compõem uma paisagem. As diferentes altitudes e as formas da superfície da Terra constituem o relevo. Ele é marcado por diferentes altitudes. A altitude é medida a partir do nível do mar, considerado ponto de partida para essa medição. Mas o que é a altitude? É a distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Vou repetir: altitude é a distância vertical em metros de determinado ponto em relação ao nível do mar. Diferentes formas de relevo também apresentam diferentes altitudes. A altitude indica a distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nesse exemplo, a medida do nível do mar até o ponto na superfície terrestre é 800 metros de altitude. A montanha de maior altitude da Terra é o Monte Everest. Ele fica na Ásia, numa região conhecida como Cordilheira do Himalaia. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. Muitos escaladores tentam chegar até o topo dessa montanha, porém é muito perigoso e arriscam suas próprias vidas. E não se confunda, altitude não é a mesma coisa que altura. Tanto a altitude quanto a altura dizem respeito a medidas verticais. A diferença entre elas é que a altitude utiliza o nível do mar como referência. Já a altura toma qualquer superfície como ponto de partida, na maioria das vezes, o chão. Exemplos de serras com altitudes superiores a 500 metros: Serra do Mar, Serra do Espinhaço, Planalto da Borborema. A página 63 vai nos dizer que há mais de 40 anos, geógrafos e outros profissionais estudaram o relevo brasileiro por meio de um projeto de pesquisa chamado Radam Brasil. Primeiro eu tenho que dizer para vocês que geógrafos são os especialistas em geografia, tá bom? Vamos conhecer um pouco deste projeto. Iniciado em outubro de 1970, para realizar a coleta de dados sobre recursos minerais, solos, vegetação, uso da terra e cartografia da Amazônia e áreas próximas. O uso de imagens de radar nesse projeto possibilitou conhecer melhor as formas de relevo dessa área. Observem o mapa da página 63. Ele representa as principais formas de relevo identificadas no território brasileiro durante o projeto Radam Brasil. As principais formas de relevo são planaltos, planícies e depressões. Nas planícies encontram-se os locais de menor altitude do Brasil e nos planaltos encontram-se os picos mais altos do Brasil. Os planaltos são superfícies com altitude geralmente acima de 300 metros. Nos planaltos podem se encontrar morros, chapadas e serras. As planícies são superfícies mais ou menos planas, geralmente extensas e de baixas altitudes. Elas costumam ocorrer em áreas litorâneas ou próximo a rios com grande volume de água.
As depressões são superfícies com altitudes menores que as das áreas vizinhas. Elas são, portanto, áreas rebaixadas, entre outras mais elevadas. Podem ocorrer em áreas que ficam abaixo do nível do mar. Muitas estão situadas em regiões próximas aos vales de importantes rios. Meus amores, agora façam a leitura das páginas 62, 63, 64, 65. Coloquem a data de hoje em todas as páginas e depois façam os exercícios. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã na nossa aula de matemática. Tchau, tchau!